A sua jornada começa aqui. Já começamos com uma ativação de abdômen, a carga de treino que ele teve, a intensidade que foi, serão 4 pilares. A ativação está completa no abdômen. Essa comunicação muito direta, ponta, joelho, crista ilíaca, ombros. É um sofrimento, não é um exercício simples. Continuamos dentro da LC Academy. Vamos para mais uma aula do nosso curso Estruturas de Treino. O professor Pio está aqui comigo. A gente vai fazer um trabalho focado na força, só que na metodologia da LC Academy a gente costuma dizer que o treino ele precisa ter começo, meio e fim. Então geralmente nessa parte inicial a gente faz uma ativação. Como o trabalho é focado na força, aqui dentro da LC Academy a gente utiliza muito essa ferramenta aqui, que é o Kettlebell. E a parte final tem as opções tanto de fazer um trabalho cardiovascular. No nosso caso hoje aqui, nesse trabalho de força, a gente vai fazer algo mais leve, uma recuperação ativa. O professor Pio vai estar aqui do meu lado demonstrando os exercícios, então fica atento aí. Como eu disse, começo, meio e fim. Esse início aqui a gente vai fazer uma ativação com exercícios educativos. O professor Pio vai começar demonstrando para nós o stiff, é um exercício focado na parte posterior, e na sequência a gente vai fazer um trabalho de agachamento postural. Aqui a gente vai, como sugestão, entre 6 a 10 repetições, o professor Pio vai demonstrar aqui 3 repetições, eu vou fazendo algumas correções nele, e em seguida a gente já passa para o agachamento. Então a gente começa com as pernas levemente flexionadas, os braços na altura do peitoral, ele vai descer o tronco. Quando ele chegar nessa posição é importante, região lombar, torácica e cervical está sempre alinhada. Ativou a região posterior, ele vai subir, peito aberto olhando para frente. Vamos executar mais uma. Ativou a região posterior, subiu. E a gente trabalha descalço, então é importante agarrar o solo com os dedos dos pés. Tá? Finalizando aí, o professor Pio vai afastar um pouquinho mais as pernas dele. A gente vai sempre avançar a articulação do joelho em relação ao tornozelo. Então ele vai agachar, chegando em 90 graus, aqui é importante, ele vai subir os braços sobre a cabeça, vai devolver para o meio e aqui sim a gente finaliza e sobe. Vamos executar de novo. Subiu, olhando sempre para frente, peito aberto, 2. E na terceira repetição vamos focar bastante na posição dos joelhos. Subiu, abriu o peito, olhou para frente, devolveu e subiu. Lembrando, tanto o stiff quanto o agachamento postural, sugestões, tá? Vai tudo depender do nível do nosso atleta. Entre 6 a 10 repetições. Ainda dentro dos padrões de movimento, vocês viram um trabalho com dominância de quadril no início, dominância de joelho, e agora vamos partir para o padrão de empurrar. O professor Pio vai fazer uma entrada, alongando toda a região posterior. Quando ele chegar aqui embaixo, muito importante, ativação do core, ele vai apertar bem o glúteo e daqui nós vamos executar uma flexão de braço. O professor Pio vai executar 3 repetições para demonstrar os dedos bem abertos no solo, pressão no centro da mão. Ele fez 3, a gente vai voltar caminhando. Vamos de novo nessa sugestão, né? Entre 6 a 10 repetições, tudo batendo no nível do nosso atleta. 3 exercícios básicos que vão servir para nós como ativação. O início, a gente falou que esse treino aqui é focado na força, então para fazer força a gente precisa de uma sobrecarga. A gente vai fazer o primeiro exercício, o professor Pio vai agarrar o Kettlebell, vai fazer um agachamento frontal. O que é importante? Manter os cotovelos próximos da costela. Ele vai só deslizar a articulação do joelho sobre o tornozelo, chegou nos 90 graus, ele vai subir controlando a volta e ativando bem o glúteo. Vamos fazer 3 repetições também. Ai. Mais uma vez, sugestões, tanto em relação a repetições quanto a carga. Aqui a gente utilizou um Kettlebell de 12 kg. O professor Pio já treina há mais de 20 anos, então fica mais fácil, mas é sempre importante a gente entender o nível do nosso atleta. Esse exercício aqui, ele vai trabalhar primariamente a musculatura do quadríceps. Claro que ele é um exercício bem completo, mas o quadríceps é o motor primário desse exercício. Então, para a gente compensar, vamos trabalhar a região posterior. No início do treino, o professor Pio executou o stiff educativo, né? Sem carga, sem bola, sem bastão. Vamos avançar agora, vamos progredir. Treino de força, sobrecarga.
A gente vai fazer uma posição lateral, ele vai fazer o stiff novamente. Observem que a posição ela é exatamente a mesma. O que muda? Ele precisa sustentar uma sobrecarga. Então, desceu lá, chegou na posição final, ó, mais uma vez, lombar, torácica e cervical. Subiu e voltou. O que é importante também? O querobel próximo da canela ativa muito mais a região posterior de coxa, os isquiotibiais. Vamos fazer a terceira repetição. Subiu e segurou. Então, ele fez a execução de 3, mais uma vez. Importante, individualidade biológica. Entenda o nível do teu atleta. Sobrecarga, quantas repetições a gente vai utilizar. Lembre que no início, também na ativação, o professor Pio fez a flexão de braço, nada mais é que o padrão de movimento de empurrar. E agora a gente vai avançar, ele vai fazer esse mesmo padrão, só que com as costas no solo, e a gente vai executar um supino. Então ele vai usar as duas sobrecargas, 2 querobel. O que é importante aqui? A gente tem 2 opções, seja ela com o quadril no solo, que ela é mais fácil. Se a gente fizer com o quadril elevado, a gente já coloca a região lombar, a região do glúteo e a região isquiotibial posterior trabalhando. Isso tudo secundário. Agora o nosso motor primário é o peitoral. Ele vai empurrar o peso lá em cima e vai controlar a descida. Sentiu a carga, ele vai devolver lá em cima. Outra coisa importante é a respiração. Ó. Puxa e entrega. Ele vai fazer mais uma repetição. Devolveu lá. Importante também, cuidado de colocar ele no solo, pela questão da articulação do ombro. Desce o quadril e descansa. Então a gente pode fazer esse trabalho com 2 querobel, no caso aqui 2 de 12. Para a gente finalizar uma volta, só para sair um pouquinho do treinamento de força e colocar um trabalho de core, o professor Pio mais uma vez vai fazer uma entrada e ele vai parar na posição de prancha isométrica. Cotovelos no solo, ele vai pesar todo o corpo dele aqui para trás, para os calcanhares. Mais uma vez, sempre alinhando cervical, torácica, lombar, glúteo ativado, abdômen ativado. Vamos trabalhar de novo também com o nível 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Tudo vai depender do nível do nosso aluno. Ele pode tocar os joelhos no chão aqui, para ficar lá. Subiu. Aí. Esse é um exemplo de ativações no início, exercícios básicos. A gente trouxe para força, colocando sobrecarga, de novo, básico, né? Agachamento, posterior, peitoral e terminamos com o core. Como eu passei para vocês, começo, meio e agora o fim. Geralmente no fim a gente faz um trabalho mais leve, mais dinâmico e algumas mobilidades. O professor Pio vai deitar com as costas no solo. Ele vai abrir os braços na linha do ombro. Vai estender as 2 pernas lá embaixo e a gente vai fazer um L dinâmico. Ele vai subir com a perna. É importante tu, com o teu aluno, estar sempre próximo e ajustando esse movimento. Para ter esse relaxamento lombar, ele vai tocar no solo, devolveu aqui, ele vai descer, vai tocar o calcanhar lá no chão. E a gente pode fazer, ele vai fazer 3 também, vamos bater entre 6 a 10 repetições para ele ter esse sentimento de relaxamento ao final do treino. Fechou aqui, a gente vai mudar de posição agora, a gente vai colocar o abdômen no solo, vai virar a posição. Peitos do pé no solo, palma da mão no solo, ele vai subir, vai fazer essa extensão completa aqui, vai olhar lá para o teto, isto. E aqui a gente tem uma ativação da região lombar também, para finalizar ali, entre 10 a 15 segundos, não muito, ele vai descer e a gente vai compensar esse esforço agora. E para finalizar, ele vai estender os cotovelos, peito do pé no solo, e aqui é interessante a gente pedir para o nosso atleta, para o nosso aluno, ele vai olhar para o lado direito, vai olhar para o lado esquerdo, vai olhar lá para o teto, e para finalizar, ele vai flexionar os cotovelos, vai sentar lá nos calcanhares, pode tocar a testa no chão, respira fundo, vai perguntando como é que ele sentiu. Como sugestão, né, a gente pode fazer de 2 a 3 voltas essa parte principal, e eu e o professor Pio estamos te esperando na próxima aula. Essa foi a aula sobre treinamento de força. Valeu!